Isso, que vai detalhar um pouco mais o caso. Boa tarde a todos, boa tarde, Excelência, Excelentíssima Ministra, Excelentíssimos Ministros, o ilustre representante do Ministério Público e todos os que fazem parte e acompanham essa sessão. Dada a contextualização já empreendida pelo meu colega, Excelências, eu avanço para essa questão de mérito em relação aos pressupostos para a declaração da desconsideração da personalidade jurídica, já para o ponto relacionado à confusão patrimonial, que foi apontada no acórdão recorrido, mas eu destaco aqui nessa manifestação que assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se presume a confusão patrimonial pela inexistência de bens da associação, devendo, portanto, ser comprovada. É nesse sentido que caminha a jurisprudência dessa Egrégia Corte, ao considerar que não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica a ausência de bens penhoráveis ou a dissolução da sociedade. Essa Corte entende ainda que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. No caso das associações civis sem finalidade lucrativa, a desconsideração é ainda mais limitada, tendo em vista justamente que a entidade associativa não objetiva a prática de atividade econômica, e era o caso da Shopping 10 Associa. Eu chamo a atenção ainda, Excelências, para o fato de que a manutenção da sentença de primeiro grau foi realizada pelo Tribunal Recorrido com base em um fundamento novo, o de que a associação praticava ela mesma atividades comerciais de venda de automóveis. Esse argumento, no entanto, além de improcedente, não foi sequer apontado pelas partes e sobre ele não foi estabelecido o devido contraditório. Excelências, tal argumento ele não sustenta, inclusive do ponto de vista lógico, porque, se verdadeiro, faria com que a associação fosse concorrente dos próprios associados. Apesar de ser um argumento de fácil desconstrução, não pôde, contudo, ser impugnado oportunamente, porque os julgadores não franquearam às partes a discussão acerca desse ponto, em clara violação, portanto, aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam decisões surpresas. Portanto, Excelências, o ponto de mérito consiste em saber se o simples fato de a associação não possuir patrimônio e a sua dissolução ocorrida durante a fase de conhecimento caracterizaria um abuso de personalidade jurídica a autorizar a declaração e a aplicação desse instituto, que, como se sabe e foi reafirmado inúmeras vezes nesta Corte, é medida excepcional. Destaco, acerca dessa excepcionalidade, interessante a anotação do processualista Luiz Flávio Achel, no qual se afirma que, abro aspas, não há de se ter um processo civil melhor às custas de um responsável patrimonial a qualquer preço. Por tudo isso, Excelências, entendo, com as devidas vênias, que o acórdão instaura uma situação que, em tudo, destoa da interpretação dada por esta Corte ao artigo 50 do Código Civil. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar diz respeito à nulidade do cumprimento de sentença, evidenciando-se com isso a violação aos artigos 523, 281, 282, parágrafo 1º, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, embora o acórdão recorrido tenha reconhecido o vício no cumprimento de sentença, uma vez que iniciado sem a fase de prévia liquidação, ele deixou de invalidar os atos que já haviam sido praticados até ali no cumprimento de sentença, a isso incluindo a declaração da desconsideração da personalidade jurídica. Isso acontece porque essa nulidade foi reconhecida no acórdão recorrido, porque o título executivo, o título judicial executado é um acórdão desta Corte, na qual se expressava que os danos materiais deveriam ser apurados em liquidação de sentença, que não aconteceu. Então, como bem pontuado pelo meu colega, o título previa expressamente essa necessidade e não pode ser ignorado nesta altura que a ausência de prévia liquidação que deve anteceder o cumprimento de sentença e depende do devido processo legal e do contraditório, viola o 523 do Código de Processo Civil, que exige, portanto, a liquidez do título. Logo, não há dúvidas de que a desconsideração da personalidade jurídica
declarada em cumprimento de sentença nulo, também deve ser declarada nula, por força dos artigos 281 e 282, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, os quais se indicam por violados no recurso especial. Nesse ponto, já me encaminho para o fim dessa manifestação, eu destaco a completa desnecessidade de revolvimento fático probatório para se chegar a tal conclusão, como já reconheceu a Sua Excelência, o ministro Antônio Carlos, ao deferir a tutela recursal neste caso. Da mesma forma, em relação à desconsideração da personalidade jurídica, esse entendimento também se aplica, porque o que se quer, nesta altura, é apenas o correto enquadramento jurídico das premissas fáticas presentes no acórdão recorrido. Dessa forma, os recorrentes requerem o conhecimento e o provimento do recurso que ora se examina. Agradeço a atenção de todos. Boa tarde. Eu agradeço aos eminentes advogados pela concisão, pela objetividade.